Ainda vivemos o tempo pascal. João Marcos, o primeiro, muito provavelmente, a escrever um evangelho sobre Jesus. Ele nunca viu a Jesus com os olhos da carne, mas ele ouviu falar sobre Jesus. João Marcos, também conhecido por Marcos, ajudou Paulo na sua primeira viagem missionária e depois ajudou a Pedro. Marcos, que não teve oportunidade de conhecer a Jesus com os olhos da carne, num dado momento da sua vida, sentiu a seguinte inspiração: este homem é tão testemunhado e tão falado, que eu devo escrever sobre ele. E Marcos resolveu escrever o seu evangelho. Dos 4 evangelhos das Sagradas Escrituras cristã, o menor é o de Marcos. Marcos é o único evangelista que começa o seu texto e não se preocupa em falar da infância de Jesus. Qual é a preocupação dele? Em falar quem é Jesus. E responder uma pergunta que por muitos e muitos anos ficou sem resposta em seu coração. Qual é a missão de Jesus? Em 16 capítulos testamentados na sua obra, ao escrever, ele pergunta e ele responde. Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. Ele veio trazer a boa nova do Pai. Ele veio trazer a boa notícia. E a sua obra foi concluída quando, pela boca de um centurião romano, esta mesma sentença pôde ser pronunciada: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Padre, o que a vida deste evangelista que ora celebramos tem a ver com a nossa vida? Tudo. Sabe por quê? Porque tem algo que nos aproxima de São Marcos. Exatamente. Trata-se da distância. Marcos nunca conheceu historicamente Jesus, mas logo cedo abriu espaços dentro de si para falar sobre Jesus. E fez da sua vida um terreno fértil para que todos os outros, ao passar nela, pudesse ver, ler, contemplar e meditar um pouquinho sobre o tão sonhado Jesus de Nazaré. E o que nos separa de São Marcos? Ele teve a graça de escrever um testamento. Hoje, eu e você não podemos fazê-lo mais, porque o texto já está encerrado. Mas que tal se eu e você fizéssemos da nossa vida um livro aberto, um texto público, e fizéssemos dos nossos atos uma declaração pública de amor a Jesus, para que o negro e o branco,
o pobre e o rico, o alto e o baixo, o índio e o ateu, ao passar por nós, pudesse ver, ler, compreender e meditar a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Queridos, muitos passarão por este mundo sem ter oportunidade de abrir o livro das Escrituras. Alguns, porque colocarão a desculpa de não ter tempo. Outros, porque nunca tiveram a oportunidade de acesso à leitura. Mas para pensar, se você e eu fizéssemos da nossa vida um tecido livre e maleável nas mãos do Pai, o Espírito Santo poderia escrever em nossa vida a história de Jesus. E os outros, ao passarem por nós, poderiam conhecer um pouco deste amor crucificado e ressuscitado. Isto é que é amor. Romeu e Julieta não sabe o que é amar. Porque quem ama não deveria entrar na vida do outro para tirar a vida do outro. Quem ama deveria entrar na vida do outro para fazer a vida acontecer, crescer e ser. Foi isso que Jesus fez e foi isso que ele ensinou que os seus amigos um dia fizessem. E aí? É pegar ou largar. É Páscoa. E a decisão continua sendo minha e tua também.